Olá pessoal, sou Joel Nascimento, estou começando aqui com vocês esse canal chamado Comunicando a Teologia, e a partir de hoje vou estar com vocês iniciando uma série de estudos sobre escatologia da esperança. Nós vamos fazer um apanhado importante, necessário para a nossa vida, no livro do Apocalipse. É uma alegria muito grande ter você conosco. Quero convidar desde já você que está vindo pela primeira vez a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que quando os próximos vídeos forem lançados, você também seja informado, notificado desses vídeos. E a partir do momento em que nós lançarmos cada aula, cada novo conteúdo, você também pode comentar, pode dar sugestão, pode dizer o que está bom, o que precisa melhorar, e com certeza nós estaremos trabalhando juntos para aprimorar o canal, para aprimorar o conteúdo e com certeza trazendo sempre o melhor para você, tá bom? Uma alegria muito grande ter cada um de vocês conosco. Quero convidar você a estar ligado a partir de hoje, dia 29/11 de 2020, até o dia 10/12 de 2020, nós estaremos aqui lançando essa série de estudos, aproximadamente 1 hora cada vídeo que for lançado. Com certeza vai trazer um apanhado geral assim importantíssimo sobre uma perspectiva teológica, mas também vai nos dar algumas porções em detalhes daquilo que nós precisamos continuamente crescer, aprender, desenvolver. Não quero aqui, de forma alguma, taxar, fechar o assunto dizendo que essa perspectiva é a única ou é a mais correta. Quero dizer para vocês que a perspectiva que nós trabalharemos dentro do Apocalipse, ela é aquela que nós cremos, fomos ensinados, estudamos e temos a plena certeza de que cada um que receber dessa porção vai com toda certeza ser bastante edificado, abençoado, e a sua vida de espiritual com certeza vai ser bastante alimentada, porque é a palavra de Deus. E com certeza você que é estudante de teologia, você que é curioso da área, você que deseja aprender mais e mais sobre o assunto, com certeza você também é bem-vindo para poder contribuir. Tem as perguntas aí, os comentários vão estar sempre à disposição para que vocês façam comentários, para que vocês deixem a opinião de vocês, e com certeza nós queremos aqui, de forma empática, responder cada um de vocês e continuar sempre nessa linha de progressão e edificação para a vida geral de todos aqueles que participarão conosco, tá bom? Eu sou Joel Nascimento, sou pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Campinas, aqui no estado de Goiás. Tenho tido a oportunidade maravilhosa de pastorear uma igreja linda e especial, que é a Igreja Assembleia de Deus Setor Oeste. Tenho tido a oportunidade também de poder servir ao Senhor durante os meus 40 anos de vida. Tenho tido a oportunidade de poder contribuir no ensino e no reino de Deus, e quero, com certeza, poder transmitir também porções especiais aqui no meu coração para o seu coração. Então sejam bem-vindos todos, muito obrigado pela sua presença desde já, e eu quero convidar você, sem delongas, apenas aqui reforçando a você, meu irmão, minha irmã, que adentraram para participar conosco, que seria muito importante, será muito importante, você que ainda não se inscreveu e deseja receber o certificado desse curso que se inicia nessa primeira aula, você vai ter que mandar o seu nome, tá bom? Completo, no nosso e-mail, prjoelnascimento@icloud.com. Eu vou colocar aí embaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo. Você pode pegar, mandar o seu nome completo, vai fazer a sua inscrição para que você possa receber em até 60 dias, posterior à finalização desse curso, que vai dar no dia 10, receber o seu certificado também na sua caixa de e-mail.
O importante é que todas as vezes que nós iniciarmos as aulas e você pegar uma dessas aulas, você vai adentrar embaixo do vídeo, vai fazer o seu comentário dizendo, ó, estou online, estou presente, estou participando, quero receber o meu certificado, quero participar com vocês, tá bom? Vamos aprimorar nas aulas seguintes, vou colocar aqui algumas hashtags que eu vou querer que vocês comentem abaixo, para que nós possamos interagir. Isso vai ser muito importante para que você mostre que está presente, para que você receba o seu certificado, mas também para que você possa, de fato, aí, receber porções e corresponder, tá bom? É o call to action, chamando você para a ação. Eu ajo de cá, você age daí, e nós vamos juntos nos edificando e aprimorando os conteúdos que forem sendo lançados aqui, tá bom? Então eu quero já, desde já nesse específico momento, mudar a tela. Eu vou convidar você para que nós possamos aqui já receber, daqui a pouquinho já, as nossas porções de instrução. Deixa eu organizar aqui todo o meu material e eu tenho certeza que a participação de vocês aí conosco vai ser assim maravilhosa. E é importante vocês participarem porque na medida que vocês participam, nós vamos sendo edificados mutuamente, tá bom? Eu vou fazer aqui uma transição de tela, tá bom? Olha só, eu lá no cantinho, em cima ali com você. Vou fazer aqui agora só uma apresentação geral, uma transição para que faça a apresentação. E a partir do momento que eu fizer isso aqui, nós vamos começar aqui a nossa transmissão juntamente com vocês. Só um minutinho. Pronto. Estou aí com vocês no cantinho da tela em cima. E eu vou começar a colocar aqui já as nossas... Vamos continuar aqui já com o nosso conteúdo, então, propriamente dito, a respeito desse seminário, tá bom? Online que você faz a partir de agora. O seminário é gratuito, o tema é esse, Escatologia da Esperança. Quero falar com você justamente sobre essa temática tão importante, atual, especificamente nesse momento pandêmico em que o mundo está passando. Mais do que nunca nós precisamos falar sobre esses dois termos, tanto a escatologia quanto esperança. A palavra escatologia vem do termo grego eschatos, que significa as últimas coisas. Logia vem de logos, também no grego, que é o estudo logo, juntando essas duas expressões para montar a palavra escatologos, ou escatologia no português, significa o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos tempos, o tratado das últimas eras, tá bom? Ou o tratado do fim. Esse não é aqui o ponto que nós queremos falar aqui, fazendo uma implementação ou fazendo aqui um reforço, como que se apenas uma ótica sobre as últimas coisas fossem notadas. Na verdade, eu quero fazer uma conjugação entre o primeiro termo e o segundo termo, para que nós possamos ter uma perspectiva correta desse tratado bíblico, que nós vamos fazer a partir do texto do livro de Apocalipse, tá bom? Então vai ser isso aí, o nosso tema desse seminário é Escatologia da Esperança, e nós vamos falar sobre uma perspectiva de esperança no Apocalipse, levando em consideração que até o próprio termo que é dado para o último livro do cânon sagrado da Bíblia, Apocalipse, ele foi levado de uma forma, ou muitas vezes é tratado de uma forma relativa a catástrofes, a problemas, a crises iminentes, a situações muito sérias que às vezes
nosso coração às vezes se desespera, a nossa alma entra em pânico, as pessoas se veem sem saídas, o que vai ser de mim amanhã, como é que vão ser, como é que vai ser o nosso futuro. A minha palavra para você, a partir de agora, é que nós possamos ter uma melhor compreensão a respeito deste significado, tá bom? O Apocalipse, o termo, nós vamos tratar ele daqui a pouquinho, mas eu quero trazer para você uma visão, uma ótica, uma perspectiva bíblica, dinâmica, dentro do Evangelho, uma perspectiva teológica que com certeza vai edificar muito você no contexto desses estudos que virão a seguir, tá bom? Então vamos lá. Dentro da nossa introdução, eu quero falar para vocês que o tema do livro, segundo alguns autores, ele está estabelecido lá em Apocalipse 17:14, que é a vitória de Cristo e sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Logo, quando eu olho para o livro do Apocalipse, a minha primeira preocupação não é observar os acontecimentos que, em grande parte, são situações extremas, catastróficas, situações que vão se mover céus, mover terra, vão embater contra diversas realidades, mas a principal questão não é observar o que vai estar acontecendo no mundo, mas o propósito e a direção que nós seremos conduzidos, orientados, levados a alcançar. Então, o tema do livro está dentro dessa perspectiva, a vitória de Cristo e sua igreja. A vitória de Cristo e sua igreja. A igreja do Senhor, que muitas vezes, durante a sua existência, a sua passagem na terra, seja tanto a igreja atual, e aqui eu não estou falando de forma alguma a respeito de uma denominação, eu não estou falando a respeito de forma alguma de uma determinada linha teológica, eu estou falando de um povo que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, daquele povo que já o recebeu como Senhor de sua vida, tem a palavra dele como o livro de regra, fé, prática, aquele povo que tem se preparado, se conduzido conforme diz a sua palavra, tem sido um povo zeloso, de boas obras, aguardando a vinda desse Senhor, crendo, sabendo que foram salvos pela graça dele revelada na cruz do Calvário, essa igreja que vem de todas as tribos, povos, línguas, raças, culturas e nações, essa igreja que é formada dos povos e das pessoas que já vieram e pisaram na face da terra, mas já partiram para a eternidade, essa igreja que é formada de todos aqueles que, muitos daqueles que vivem no tempo presente, e de muitos que virão em tempos vindouros. Então esta igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, uma igreja que chora, uma igreja que sofre, uma igreja que é gente como gente, uma igreja que precisa viver, precisa trabalhar, precisa se casar, precisa crescer, desenvolver, precisa atuar em todas as faces da sociedade, precisa se envolver com a vida, precisa contribuir para o bom desenvolvimento também do mundo. Essa igreja que é formada de pessoas cultas, incultas, pessoas que são ricas, pessoas que são simples e têm poucos recursos, pessoas que são de várias etnias, pessoas que são homens, pessoas que são mulheres, são jovens, são idosos, são adolescentes, são crianças. Essa igreja que é formada pelos mais diversos grupos, a igreja de Jesus Cristo, o povo que crê, o segue, a igreja, a eclésia, que significa literalmente aqueles que foram separados de dentro para fora, ou seja, eles estão no mundo, mas pertencem a Jesus, estão no mundo, mas falando de Jesus, estão no mundo, mas vivendo para Jesus. Esta igreja
é a igreja que vai ser comentada. É justamente esta igreja que o livro de Apocalipse traz aqui como tema, que tanto o seu Cristo, o seu Senhor, aquele que foi escolhido e dado para morrer por ela, o ungido de Deus, aquele que é o seu Salvador, essa igreja que tem ele como seu Deus, sim, tanto ele quanto ela estarão, com certeza, vencendo, rompendo sobre o adversário da nossa alma, sobre os seus seguidores, os seguidores do nosso inimigo, e tendo em Cristo aí a eternidade para estar com ele, tá bom? Então, guarde isso aí no seu coração e vamos firmes e fortes juntos, tá bom? Vamos lá. O livro de Apocalipse, ele contém a última mensagem de Cristo à igreja. Mensagem esta referente à sua volta. Olha só o tanto que isso é importante. Nós temos aqui uma compreensão maravilhosa de que Deus nos deu a palavra dele, a Bíblia Sagrada, nós que somos servos do Senhor, e temos esse livro como livro de fé, regra, prática. Nós cremos na Bíblia como um livro inerrante, um livro que tem autoridade, um livro que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que é um livro que tem início, aquele que tem a gênese, a Bereshit, o início, o princípio da história. Mas também é o mesmo livro que contém o final desta mesma história. Ou seja, Cristo, que vai se apresentar nesse livro como aquele que é alfa, aquele que é ômega, aquele que é princípio e aquele que é fim, ele está dizendo para mim, para você, na medida que nós vamos ler também esse livro, que é ele que vai pôr o ponto final na história da humanidade, pondo assim, tendo assim o controle da história. Não é um livro que vai nos trazer, vai nos levar ou nos direcionar a um fim que está sem controle, a um fim que as pessoas que estão sem Cristo, sem entendê-lo, sem compreendê-lo, sem se relacionar com ele, não conseguem ver esperança. Pelo contrário, esse livro ele apresenta justamente um Cristo que apresenta a última mensagem à igreja. E essa última mensagem é que ele vai voltar. É importante dizer que no Antigo Testamento foram mais de 300 profecias a respeito da sua primeira vinda. Essas palavras foram ministradas no período aproximadamente de 2.500 anos, a partir do proto-evangelho, que é Gênesis 3,15, quando o próprio Deus diz a Adão, no ato do pecado, ali dentro do jardim do Éden, o próprio Deus diz que viria aquela semente da mulher. Ali é a primeira porção de evangelho, primeira porção de esperança dada ao homem. Assim como todas as profecias que falavam a respeito da sua vida se culminaram ali justamente no primeiro século, quando Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo e veio ao mundo para salvar a humanidade, logo também nós temos o cumprimento dessas verdades profetizadas ao longo de mais de 2.500 anos nos textos veterotestamentários. Agora também nós temos novas palavras proféticas dadas, mais de 180 profecias a respeito desses últimos tempos, a respeito desta segunda vinda do Senhor. Ele prometeu da primeira vez e ele cumpriu. Logo, a igreja do Senhor, que tem também a palavra dele em suas mãos, podem ver o cumprimento dessas verdades, o cumprimento da sua profecia, das suas profecias, o cumprimento das suas promessas na pessoa de Cristo. Esse mesmo Cristo também prometeu que voltará. E o texto de Apocalipse 22:20, ele traz justamente essa verdade em contexto, que é certamente, com certeza. Categoricamente ele afirma, certamente venho sem demora.
Outra versão do próprio texto diz assim: eis que presto venho. O texto, ele no seu original, a palavra sem demora é taxi no grego, que significa literalmente rápido. É como se alguém tivesse pegado um carro, tivesse saindo da sua casa para encontrar com outra pessoa e no meio do processo ele está dizendo: se prepara que eu vou passar rapidamente, colocar você dentro do carro e estamos partindo. A palavra de Apocalipse 22, 20 é o Senhor dizendo: eu estou vindo. Não é que vou sair, vou me preparar, não. A condução já está a caminho. Eu estou vindo. O mundo não está em desordem. O fim não vai, da história da humanidade, não vai se dar numa série de catástrofes sem controle. Não. Aquele que é o Senhor da história, aquele que iniciou, tem a gênese, tem o princípio, tem o começo, aquele que está lá no primeiro texto, no princípio, Deus criou. No princípio, Deus. Aqui também nós temos o mesmo Deus, que é o Alfa, nós temos esse Deus, que é o Ômega, se apresentando como aquele que tem o controle da vida e da história. Logo eu quero trazer uma palavra de esperança a você. Não desanime, não se desespere, não perca suas esperanças, não viva ansiosamente, às vezes atribulado em suas emoções, perturbado em sua mente, perdendo o controle, muitas vezes desfalecendo na sua fé, porque as coisas estão muitas vezes difíceis. Olha, a igreja do Senhor é formada de pessoas, tá bom? Mais uma vez, e você é uma delas. Pessoa que precisa viver, pessoa que precisa comer, pessoa que precisa trabalhar. Você precisa. Agora lembre bem, nós como gente não estamos isentos de passar por momentos difíceis. Nós iremos passar por dias desafiadores, mas eu quero dizer a você também que o seu coração permaneça em Deus, que a sua alma continue se alimentar com a expectativa no Senhor. Não deixe com que o medo do amanhã se enraize de tal forma que no presente você não possa ver os presentes que Deus tem dado a você. Quais? A vida, tá bom? A família, tá bom? A força, a saúde. Pastor, mas algumas dessas coisas me faltam. Tudo bem, mas traga à memória aquilo que te traz esperança, lembre daquilo que é bom, veja aquilo que você pediu, já teve. Às vezes nós estamos tão preocupados com o futuro que nós não conseguimos, no tempo presente, nos satisfazer com aquilo que nós pedimos no passado e hoje estamos vivendo exatamente esses sonhos que Deus fez acontecer, já nos deu, estão concretos, estão diante de nós. Seja grato a Deus por isso. Tenha esperança no Senhor, tá bom? Aquele Deus que tinha falado para você que iria fazer, ele veio sem demora, já realizou muitas coisas na sua vida. A palavra de esperança de Apocalipse também é essa. É o Cristo te dando vitória, você que é a igreja, dando vitória a você sobre o pecado, dando vitória a você sobre o mundo, dando vitória a você sobre a carne, te fazendo romper e vencer. É aquele que prometeu que viria agir na sua vida e tem agido. Talvez você tenha orado por muito tempo para poder romper em alguma etapa na sua vida, quem sabe a sua vida profissional. E Deus tem te feito viver coisas que você há 20, 15, 10, 5, 2 anos, 1 ano atrás não conseguiria viver. E mesmo num momento pandêmico, desafiador, em que o mundo está desesperado, Deus tem te feito crescer. Seja grato. Seja grato. Lembre daquilo que Deus já fez, tá bom? Alimente o seu coração em esperança. Com certeza nós viveremos melhores. Nós viveremos melhor, com menos aflição dentro da nossa alma, com menos preocupações dentro da nossa vida, com menos desespero. E o desespero é a falta de esperança. E esperança é o que nós precisamos ter no Senhor. Se eu uso a fé para a oração que eu faço hoje, a esperança
é a fé estendida para crer que a promessa que Deus fez, ela se cumprirá no amanhã dentro do meu viver. E o mesmo Deus que me sustentou no passado, tem estado comigo hoje, é o Deus que já estará no futuro e vai me aguardar lá também. Então, guarde isso no seu coração e vamos firmes nessa mesma linha. Quando nós observamos então esse contexto do Apocalipse, que ele contém essa última mensagem do Senhor que tem falado que é aquele que virá sem demora, então nós compreendemos algumas verdades. Primeiro, nos evangelhos, nós somos levados a crer em Cristo. Uma vez que no Antigo Testamento tudo que foi falado apontava e preparado, é assim que também é chamado o Antigo Testamento, de a preparação para a vinda de Cristo, lá nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós somos levados a crer que ele veio, encarnou, viveu, se tornou homem como nós, passou o que nós passamos, rompeu, venceu e deu exemplo de como nós precisamos vencer. Venceu a morte, ascendeu ao céu. E tudo que ele viveu, tanto as promessas nele cumpridas, quanto as verdades por ele ensinada, quanto aquilo que ele encarnou como Senhor da verdade, nós precisamos ver, aprender e crer. E nos evangelhos nós somos ensinados assim, tá bom? A crer em Cristo. Nas epístolas ou nas cartas que começa a partir de Romanos e vem todas as cartas paulinas, as epístolas também chamadas de epístolas ou cartas gerais que se estendem até a carta de Judas, antes do texto de Apocalipse, nós somos levados então a amá-lo e segui-lo, uma vez que as epístolas são de fato a doutrina para a igreja. São dali que são extraídas porções principais que a igreja do primeiro século viveu, as principais instruções para que nós, como igreja, ainda hoje, precisamos continuar seguindo. Nós, pela vida dos apóstolos, nós, pela vida da igreja primitiva, a exemplo do que eles praticaram, viveram, e conforme eles foram desenvolvendo a teologia no primeiro século, nós somos levados a compreender quem é Jesus, a atuação de Cristo dentro da igreja, como ele se tornou Senhor, qual foi a profundidade da ação do sacrifício de Cristo, mas também qual foi a elevação que deu ele àqueles que nele crê. Também o exemplo de vida tanto do próprio Cristo quanto dos apóstolos na sua continuidade do seguir as orientações de Cristo, sendo eles inicialmente discípulos, depois enviados, que é o termo apóstolo. Assim nós também somos chamados a nos relacionar com ele, a segui-lo e posteriormente a fazer aquilo que nós, como igreja do Senhor, também devemos fazer enquanto na terra. Então, nos evangelhos somos levados a crer, nas epístolas a amá-lo e segui-lo, e lá no texto do Apocalipse nós somos levados, ensinados a esperá-lo. Logo, nós não podemos esperar o Senhor somente nessa vida. A palavra do Senhor diz que aquele que espera o Senhor somente nessa vida, ou seja, apenas nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, naquilo que se desfaz, naquilo que hoje é e amanhã já não é mais, nessas coisas que são fúteis, na vida que muitas vezes, na saúde que muitas vezes, por exemplo, você está bem hoje, amanhã você é acometido aí de um acidente e precisa passar por um processo de recuperação minucioso. Talvez você esteja vivendo algum momento de angústia, de repente acaba desenvolvendo alguma situação ou enfermidade psicossomática que precisa de um tratamento mais sério, uma úlcera, algumas questões como a diabetes ou o hiper ou o hipotiroidismo, que são situações que vão vir. E às vezes a gente pensa, como servos de Deus, eu sou imune. Não, peraí, calma. Esperar em Cristo não é somente nessa vida.
E se por acaso eu passar por isso, se por acaso você passar por isso, é importante você entender que Cristo, ele carregou sobre si as nossas dores. Ele foi aflito e ferido por causa das nossas enfermidades. E por causa disso, nós fomos sarados. Esse sarado é na alma. É nós termos a esperança viva de que o que ele fez por nós, embora que o nosso corpo possa padecer, a nossa alma não é sujeita ao domínio do mundo, da carne e do pecado, porque o nosso Senhor agora é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te levar a compreender ainda mais sobre isso. O Apocalipse nos leva a esperá-lo, não somente na questão financeira, porque o mundo às vezes está indo muito bem, a vida está indo muito bem, os negócios vão muito bem. De repente vem uma crise, como aconteceu nesse ano de 2020. Pessoas estavam bem financeiramente, bem equilibradas, e de repente veio uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, uma crise social, veio uma crise que abalou o mundo por completo. E muitas pessoas acabaram se desesperando porque tudo o que elas tinham, toda a fé, toda a esperança estavam nas coisas. O Senhor Jesus mesmo nos orienta que nós não podemos esperá-lo somente nessa vida. E também ele nos ensina na sua palavra que as riquezas de um homem não consistem na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, você não é rico por causa daquilo que você possui, tá bom? Você é rico porque você conseguiu se construir, edificar solidamente em um alicerce muito mais do que alicerce financeiro. Tem pessoas que tudo que elas têm é dinheiro, mas não conseguem dormir bem, dormem à base de remédios, ansiolíticos, para que possam descansar. E quando estão ligadas 24 horas, estão ligadas na tentativa de obter mais, mas também com medo de perder aquilo que se tem ou ser levado, roubado. Jesus, em Mateus 6, ele nos deu uma lição maravilhosa. Ele disse assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como que essa palavra é atual, né? Como que essa palavra é atual? Não ande ansioso pelaquilo que você vai ver, pelaquilo que você vai beber, comer ou vestir. Não ande ansioso por causa disso. Olhe para as aves dos céus, para as flores do campo, olhe para a natureza. Contemple um pouco aquilo que Deus fez, o como é perfeito. Às vezes a gente passa numa plantação, ela está rica, abundante, maravilhosa, o campo está verdinho, depois amarelinho. A gente passa depois, já foi podada e está tudo seco no chão. E aí o Senhor disse assim, olha, se a erva que de manhã existe, à tarde é lançada no fogo, é cuidada por Deus de uma forma maravilhosa, não vai ser você também assim cuidado? Ele nos ensina que nós devemos juntar tesouros nos céus, valores eternos dentro de nós. Você pode sim trabalhar, você precisa sim trabalhar. Nós precisamos sim, tá bom? Precisamos. Mas a nossa expectativa maior de vida não pode ser nas coisas. Nós precisamos esperar Jesus além de tudo isso. É por isso que ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, quais coisas? O comer, o beber, o vestir, aquilo que está ali no texto de Mateus capítulo 6. Todas estas coisas do texto que ele prometeu, as bases, vos serão acrescentadas. Vai vir sobre a nossa vida. Nós precisamos entender sobre isso também. É só importante dizer que o trabalho ele faz parte e dignifica o homem, viu? Para você entender sobre isso, é importante dizer que Jesus, mesmo sendo Deus e Senhor de todas as coisas, quando viveu na terra, ele teve o seu pai terreno, José, que era carpinteiro. E Jesus aprendeu esse ofício com José e trabalhou também nesse ofício. Logo é importante compreender que nós temos um papel na comunidade, na sociedade e que precisamos desenvolvê-lo. O que eu quero dizer para você, em esperar o Senhor, é entender que a sua vida não se resume somente a isso, tá bom? É importante esperar o Senhor Jesus na nossa vida de fé. É importante entender que a fé é muito mais do que seguir
uma determinada linha religiosa, uma determinada denominação. Servir o Senhor Jesus é muito mais do que participar de culto. Esperar o Senhor Jesus é muito mais do que você frequentar um grupo local. É importante compreender todos os princípios que ele nos deixou. Primeiro, ninguém pode ser ilha de si mesmo. A gente não pode trabalhar sozinho. Na criação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam em unidade. Tá? Deus criou, o termo ali inicial é Elohim, fala de um Deus trino, um Deus que é mais do que um, e a gente conhece o Pai, o Filho e o Espírito, tá bom? Quando foi fazer o homem, o verbo fazer foi utilizado no plural, façamos, porque era a trindade trabalhando numa triunidade para trazer à realidade aquilo que precisava ser feito, tá bom? Unidade. A gente precisa trabalhar em conjunto. Jesus, quando veio à Terra, ele caminhou. E a primeira coisa que ele foi fazer quando iniciou seu ministério foi colocar pessoas do lado dele. Logo, eu quero dizer a você, é necessário participar de uma comunidade. Não é a comunidade que te salva. A comunidade é formada por homens e mulheres, a Igreja de Cristo, que muitas vezes não tem a mesma visão, a mesma ótica que eu tenho. E, na verdade, nem todos vão ter, são pessoas diferentes, tá bom? Como um corpo, que cada parte do corpo tem a sua função, e a mão não faz a mesma função do joelho, como o joelho não faz a mesma função do fêmur, como o fêmur não faz a mesma função do estômago, como o estômago não faz a mesma função do dedão do pé, como o dedão do pé não faz a mesma função do cotovelo, assim nós temos diversas partes dentro do nosso corpo, a igreja também, e cada qual tem a sua importância, deve também atuar para que todo o corpo seja edificado, tendo todos nós como cabeça o Senhor Jesus. Nós precisamos viver em unidade e em comunidade. Isso é importante porque a própria palavra de Deus também nos orienta isso lá em Hebreus, 10, 25. Tá bom? Então, que nós possamos assim permanecer em unidade. Aprendemos que precisamos crer no Senhor, amá-lo, segui-lo, e no Apocalipse nós somos chamados a esperá-lo. Esperá-lo muito mais do que na vida física, esperá-lo muito mais do que nos sentimentos, nos relacionamentos humanos, esperá-lo muito mais do que na religião, esperá-lo na fé genuína e verdadeira, no relacionamento que nós vivemos em prática com a comunidade cristã que Deus coloca à nossa volta, mas também com aqueles que precisam conhecer o Senhor. E aí nós somos levados como instrumento a transmitir essa esperança a outros que estão sem esperança. E eu e você temos essa responsabilidade também. Vamos lá? Um breve esclarecimento aqui para a continuidade é que o Apocalipse, no contexto atual e também histórico por um breve momento, ele foi sempre ministrado com a forte tendência sensacionalista, de forma que o seu ensino causava mais medo ou terror do que a esperança dispersada em todo o seu conteúdo. É importante aqui dizer algo importante, é que todas as vezes que o mundo passa por algumas situações adversas, logo nós queremos fazer uma conjugação, já quase que de imediata, aos textos do Apocalipse, né? Acontece um terremoto, nós dizemos, olha lá, o terremoto alcançou níveis apocalípticos. Olha, aconteceu o apocalipse lá nas praias da Ásia, né? No ano de 2004, ali, quando veio aquele tsunami, a gente vai e fala lá na costa da Indonésia, ali nas costas asiáticas. Quando vem algum terremoto, como aconteceu no Japão, quando vem, vamos dizer aí, outras situações extremas, né? Um momento de pandemia, esse que nós vivemos nesse momento, e os textos escatológicos, as pessoas vão lá e de imediato já buscam esses textos, e a primeira coisa que fazem é ministrar palavras de medo, terror, e isso foi quase que de imediato quando
iniciou-se a pandemia e o Brasil, a partir do mês de março, entrou nesse período de isolamento, lockdown, e as pessoas acabaram tendo que ir para suas casas. Você viveu isso, você percebeu isso. Muitas pessoas logo lançaram cursos de escatologia via internet, as pessoas lançaram palavras sobre esse tema, e muitos já colocando datas, muitos já falando sobre isso. A mídia, de forma muito sensacionalista, veio colocando, atenuando, na verdade atenuando não, reforçando ainda mais o teor dos assuntos, colocando jornal de manhã, de tarde, de noite, a quantidade de doentes, a quantidade de infectados, a quantidade de mortos, e filmaram covas abertas, e filmaram caixões, e as pessoas entraram em desespero. Entraram em desespero. Pessoas foram para o supermercado, esgotaram boa parte de alguns recursos básicos, como papel higiênico, o álcool em gel acabou, e muitas coisas foram se tornando muito escassas justamente por causa do desespero que foi alimentado dentro da alma das pessoas. Justamente por causa que a tendência, muitas vezes, das pessoas, quando chega esses momentos de catástrofe, esses momentos de crises, esses momentos em que o mundo é levado a um aperto, as pessoas logo começam a dizer: acabou, perdem a esperança, né? Já começam a dizer: o apocalipse chegou, Deus vai vir, Deus vai matar, e as pessoas não vão ter esperança nenhuma. E, na verdade, nós precisamos empregar um pensamento diferente desse. Eu lembro que quando eu era ainda menino, e nos anos, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, ouvia palavras sobre escatologia, muitas daquelas palavras que foram ministradas vinham com esse arcabouço sensacionalista, eram formatados com essa perspectiva de medo, que causava medo, terror. A gente saía ali da igreja, ou das palestras, ou dos estudos, dos seminários, das escolas bíblicas, desses momentos de reflexão, nós saíamos com medo, saíamos desesperados. A nossa vontade de servir a Deus era alimentada muitas vezes não numa esperança de um Cristo que promete e que faz, de um Cristo que, mesmo a despeito do sofrimento que enfrentou, e nos diz também que nós, como seres humanos, teremos dias difíceis nesta vida, podemos ainda assim esperar, porque ele venceu a morte, nós também venceremos. Essa é a verdade, esta é a mensagem de esperança do Apocalipse. O que é levado é um pensamento de medo e terror, de que como que se Deus não tivesse o controle da história, de como que se Deus tivesse como se fosse alguém que estivesse desesperado porque o que ele criou está saindo do próprio controle. E, na verdade, não. A palavra de Deus, no Salmo de número 93, diz que as águas rugem, os rios se levantam, mas o Senhor permanece sentado no seu trono. Ou seja, o mundo entra num momento de tribulação, aperto, caos, sim, mas Deus não perdeu o controle da história. Ele continua sendo o alfa e ele continuará sendo o ômega, aquele que tem o primeiro capítulo da história da humanidade em suas mãos e aquele que colocará um ponto final. Ele deixou isso bem claro. Como ele nos revelou o início, ele também é o Senhor do final, que já está lá. Para nós, isso ainda vai acontecer. Para Deus, é uma realidade cumprida. Que nós possamos ter essa esperança em Deus. Não nos desesperar como se o nosso Senhor fosse alguém que estivesse aí numa visão mais deísta, como se ele tivesse criado o homem e tivesse se afastado dele, deixasse o homem viver a sua própria vida. É a perspectiva dos gregos lá nos tempos antigos,
em que acreditavam que os deuses do Olimpo não se preocupavam com os homens na face da terra. Esse pensamento deísta, muitas vezes, acabou sendo desenvolvido também dentro de uma perspectiva cristã, e chegaram a defender essa perspectiva de que Deus fez o homem, mas o homem vive aí à sua própria mercê. Pelo contrário, a minha palavra para você nesse seminário, e justamente o propósito é lembrar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da história e que nós podemos ter esperança nele. Nós não precisamos viver amedrontados, desesperados, viver uma vida de horror, com o coração como estivéssemos vivendo um filme ali de terror, esses filmes do Halloween, em que nós, a cada porta que passamos, nós corremos aí a iminência de encontrar aí um terrível monstro diante de nós. Não. Muitas etapas da nossa história e da nossa vida ainda virão, mas em todas elas, o Senhor já está lá. E nós podemos ter a esperança de que Ele não perdeu o controle, nem agora e nem vai perder lá também. William Hendrickson diz assim: este livro é incomparavelmente formoso. Formoso como? Formoso no estilo, da forma que foi escrito, da forma que ele é apresentado. E nós vamos falar sobre isso, tá bom? Esse livro também, ele é formoso no propósito, porque ele tem um alvo específico e maravilhoso, e isso precisa ser trazido ao meu e ao seu coração. Qual o propósito que esse livro foi escrito? Para causar medo, terror? Não! Esse livro também tem um significado. E nós precisamos entender que até o próprio termo Apocalipse, Apocalipsis ou Apocalipse, no grego, as duas expressões expressam a ideia de revelação, esclarecimento, tirar o véu, trazer à luz. Ou seja, Deus não quer que esteja encoberto para mim, para você, aquilo que Ele vai fazer. Pelo contrário, Ele está dizendo para mim e para você, embora que nesta vida venham tempestades contra o barco da nossa existência, eu sou aquele que tem o controle da nau da vida de vocês. Que nós possamos entender esse significado do Senhor na nossa vida, tá bom? O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro escrito também, um comentário de Apocalipse, ele diz assim: o propósito deste livro não é alimentar uma curiosidade frívola, né? Algumas pessoas tomam o livro do Apocalipse, deixa eu ler isso aqui, deixa eu ver o que vai acontecer, e vão estudar muitas vezes com curiosidades, apenas com desejo de saber para provocar medo, pavor, temor, e muitas vezes uma pessoa querendo apenas dominar o conteúdo para causar medo, desespero, ou muitas vezes dominar o conteúdo para a honra própria, glória própria, e na verdade o propósito não é esse. Aqui, o propósito desse livro não é alimentar uma curiosidade frívola, como que tivéssemos um mapa profético em nossas mãos. Ao contrário, este livro nos foi dado com propósitos morais e espirituais. Então, dentro do livro do Apocalipse, nós temos propósitos específicos nele, tá bom? Propósitos morais e propósitos espirituais que precisamos nos ater, que precisamos compreender e que precisamos também compartilhar, tá ok? Guarde isso no seu coração e que nós possamos buscar tais propósitos, os morais que Deus quer trabalhar na nossa vida e nos aperfeiçoar como igreja, também como seres humanos, tá bom? Para que possamos ser melhores, tanto como igreja, quanto para com as pessoas à nossa volta, como também propósitos espirituais, a fim de que a nossa fé seja a cada dia aprimorada e nós possamos seguir a vereda do justo, que brilha como a luz da aurora, que cada dia que se aproxima o nascer do sol, brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Que possamos assim seguir, tá bom? Vamos lá, na sequência do texto, nós temos alguns apontamentos iniciais. Para estudar com proveito esse livro, além de crer de todo o coração que se trata da palavra de Deus inspirada e revelada, precisamos do terceiro ponto da bibliologia, quanto ao estudo das Escrituras, que é a iluminação. Ou seja, nós precisaremos que o Espírito Santo interprete
as interprete para nós, ou seja, como 1 Coríntios 2, 10 a 16 fala sobre isso. Eu quero aqui trazer uma leitura bíblica com vocês e compartilhar também essa leitura, que ela vai falar justamente sobre essa verdade. Vamos colocar aqui para vocês. Deixa eu organizar esse ponto. Vai dar tudo certo aqui. Estou só reduzir essa tela aqui para vocês, para que eu possa colocar aqui esse texto, para que vocês possam receber também aqui a compreensão desse texto de 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 10. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer a transição. Está aí o texto. Vamos lá. O texto diz assim, olha, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Verso 11, porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Logo, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando-a as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Verso 16, para finalizar. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aqui a verdade desse texto para os irmãos, para você que está juntamente comigo aqui nesse seminário, é compreender essa verdade que foi dita por Paulo. Paulo falando justamente dessas porções espirituais que estão aqui guardadas para mim e para você, e que nós precisamos alimentá-las sempre dentro do nosso coração e alma, tá bom? Aprender sempre com essas verdades e não nos afastar de forma alguma, entendendo que existem algumas porções para a nossa vida que elas serão literalmente porções espirituais dadas por Deus e que nós precisamos continuamente, como servos do Senhor, buscar aprender essas porções espirituais que não vão ser reveladas de forma alguma por conhecimento humano. O homem conhece aquilo que lhe é dado como ser humano. Mas existem porções da palavra de Deus para nós, como servos de Deus e também como aqui, como teólogo que estuda, como igreja que aprende, como um estudante da palavra de Deus, que muitas coisas que virão da palavra de Deus é somente o Espírito de Deus pode nos trazer entendimento. Eu preciso sim buscar o conhecimento humano, eu preciso sim ler o texto sagrado, eu preciso sim, é necessário que eu busque compreender o que outros pensadores falaram a respeito. Mas se existe um ponto dentro da bibliologia que é importantíssimo e que nós de forma alguma vamos aqui ignorá-lo, é a questão da iluminação. A Bíblia, ela foi inspirada, tá bom? Para que os autores sagrados trouxessem esses textos, foi revelada para que aquilo que é vontade de Deus fosse transmitido àqueles que tivessem acesso,
Mas hoje, aqueles que tomam essas porções e abrem para lê-las, eles precisam de uma instrução. E essa instrução vem direto da iluminação que o Espírito Santo traz para aquele que busca ao Senhor, compreender o Senhor, conhecer o Senhor, e isso acontece de forma também espiritual. O verso 15 diz aí que o homem espiritual é aquele que é nascido do Espírito, ensinado pelo Espírito, submisso ao Espírito, cheio do Espírito e guiado pelo Espírito Santo. E ainda tem o discernimento por intermédio direto do Espírito de Deus. Ou seja, nenhuma dos direcionamentos que nós queremos passar para vocês, comentar com vocês, transmitir a vocês, vai ser estabelecido aqui apenas no mérito ou no contexto de conhecimento humano, mas também uma preparação espiritual para que aquilo que for transmitido possa edificar a sua vida, possa favorecer o seu viver, possa abençoar a sua história, possa trazer liberdade à sua alma, possa trazer aí um desenvolvimento intelectual também, porque existem momentos que Deus traz essa iluminação à nossa mente e aí as dificuldades de compreensão, de entendimento, de interpretação, algumas cadeias que existiram no passado da nossa capacidade de ver, absorver e compreender alguns textos sagrados, elas acabam caindo por terra porque nos é dada uma palavra viva, viva pela atuação da própria Bíblia Sagrada, e essa atuação e dessa palavra, no momento que ela é ministrada, o Espírito Santo, que é Deus presente dentro de nós, aqui na minha vida e na sua vida que está recebendo, ele causa isso, nos dando liberdade em Deus, para que possamos ver, entender, aprender e crescer também no Senhor. Tá bom? Tem mais esse texto de Romanos 8,16 que vai nos levar a compreender nessa mesma direção e você pode estar estudando, tá bom? Aqueles que se aproximam do livro de Apocalipse com uma obsessão escatológica acabam por perder a sua mensagem, perdem essa mensagem. Obsessão escatológica é simplesmente aquela percepção do que vai acontecer no final, das últimas coisas, aquela percepção, aquela visão catastrófica de mundo, aquela visão pessimista de mundo. O que esse livro nos revela? Revela, primeiro, a certeza de que Jesus tem total controle sobre a sua igreja. A igreja do Senhor não está desassistida, não está desamparada. A igreja do Senhor, ela tem o seu Senhor Jesus Cristo ainda no controle da sua história. Outra verdade também que nós aprendemos no contexto aqui desse livro é que Jesus ele tem um total controle da história. Eu já falei sobre isso, reforço. A igreja, Jesus tem o controle da sua igreja, o seu povo, a minha vida é a sua vida, mas ele também tem um controle da história. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Esse é outro fato, tá bom? Quando nós lemos nesse livro, nós vamos perceber que por mais que hajam catástrofes, hajam lutas, hajam provações, hajam momentos difíceis, situações extremas, a igreja do Senhor, ela não vai ser destruída. Outro ponto, os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Essa é outra verdade que nós falaremos durante esse seminário. Mais um ponto, os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo em que a igreja triunfará da bem-aventurança eterna. Tá bom? Então, são esses pontos aqui para início que eu quero trazer para você. Tá bom? É uma alegria muito grande poder ter estado com você nessa uma hora aqui de ministração. Quero convidar você para estar conosco, tá bom? A partir de amanhã também, dentro dessa mesma linha aqui de aprendizado, de conhecimento, crescimento. Eu tenho certeza de que nós vamos cada dia crescer mais e mais, sermos edificados. Eu quero te convidar a ver, a estar e aprender, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre aquilo que foi dito hoje, se você
não concorda com alguma coisa que foi dito hoje. Se você concorda e que também quer comentar, por favor, coloque nos comentários abaixo. Mais uma vez, você que está participando, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação das próximas aulas. E é muito importante você também compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Você que ainda não fez a sua inscrição, eu vou colocar o número, vou colocar aqui embaixo da descrição desse vídeo, vou colocar o nosso e-mail, tá bom? Para que você possa enviar o seu nome, tá bom? O seu e-mail, para que nós possamos fazer a sua inscrição em até 60 dias posterior à finalização deste curso, você receber também no seu e-mail o certificado de conclusão desse curso, tá bom? Eu quero aqui mais uma vez agradecer você, desejar que Jesus te abençoe grandemente, te fortaleça. Amanhã nós estaremos na próxima aula, estarei aguardando você, tá ok? Deus te abençoe, um grande abraço, que o Senhor continue te edificando e olha só, comece a ler o livro de Apocalipse, eu tenho certeza que a partir de hoje, com a perspectiva diferente, cheia de esperança, você vai ser muito mais feliz e abençoado nesse propósito, tá bom? Ó, fique na paz e até mais.